noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Gil, eu sou cofundador da TwoSimple. Estou aqui hoje com o Fernando Patara, meu sócio, e Felipe Calil, convidado especial aqui. A ideia hoje é a gente, na verdade, ter um grande bate-papo sobre como elevar o nível do seu pitch. A gente trouxe aqui algumas informações importantes que a gente compilou na internet, com várias dicas de profissionais. Também adicionamos algumas coisas, algumas dicas também que a gente foi implementando ao longo do tempo, na nossa experiência. Então a gente vai começar aqui sem mais delongas. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí. Antes de começar efetivamente a falar sobre pitch, a gente vai contar um pouco do que a gente faz para dar uma contextualizada, tá? O que faz a TwoSimple? Nós criamos estratégias de marca para startups, tá? Nós somos um grupo de empreendedores que se uniu para ajudar outros empreendedores a transformarem as suas ideias em negócios sustentáveis, tá? Nós somos inquietos por natureza e essa foi uma das formas que a gente encontrou de poder ajudar as pessoas aí, os empreendedores, a transformarem os seus negócios de fato, tá? Mas antes de falar um pouco do que a gente vai falar um pouco de como que a gente chegou nesse negócio, né? Então, qual que é a dor que a gente resolve? No mercado a gente resolve uma das principais dores dos empreendedores. Você fala, pô, Renato, que papo é esse? Uma das principais dores de todos os empreendedores. Vocês vão entender, né? Mas antes a gente precisa entender alguns fatos do mercado. O primeiro é meio óbvio. A gente vive num mundo cada vez mais conectado, internet das coisas, economia compartilhada, as matérias sobre as pessoas conectadas na internet cada vez mais conectadas, pessoas com acesso ao celular, enfim. Hoje o mundo é cada vez mais conectado e isso também contribuiu para um outro fato que nunca se falou tanto sobre empreendedorismo, né? Acho que vale destacar esse fato, o grande destaque na mídia, a ascensão das startups, o surgimento de diversas aceleradoras e investidores, as iniciativas de apoio ao empreendedorismo. O cenário é super positivo, então a gente pode dizer que as startups estão chegando ao mainstream. E é claro que isso gera um horizonte inteiro de oportunidades, né? Todos os dias surgem novas ideias, novos negócios, novos empreendedores e, claro, novos aventureiros. E isso gera um cenário onde muita gente quer entrar, né? Tem muita gente entrando nesse bolo e querendo pegar uma fatia. Todo mundo quer ser o próximo Google, o próximo Uber, o próximo Airbnb. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito o empreendedor contando a ideia dele do negócio para mim, dizendo que a ideia dele vai ser o próximo Google, vai ser um unicórnio, que ele vai ficar milionário, que a ideia vai estourar. Enfim, essa é uma realidade do mercado. É bacana que o mercado está movimentado, tem muita gente entrando, mas é importante deixar claro que nem todo mundo está planejado e preparado para isso. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente entrando, tem muita gente saindo também. E não é à toa que a gente descobriu que existe uma taxa de falha altíssima entre as startups, né? E muita gente, o empreendedor, está errando e não está nem percebendo, está comemorando, como o caso aqui do nosso amigo do boliche, né? E só para trazer um dado bem assustador, 9 em cada 10 startups fracassam nos primeiros 24 meses. Quando a gente descobriu esse dado, a gente ficou com uma dor no coração, né, de saber que existe uma taxa de falha tão grande entre as empresas e a gente quis saber um pouco mais sobre isso. E quando a gente foi entender os motivos dessas startups falharem, a gente percebeu que são vários, né, desde a ideia, o modelo de negócios, o time, a estratégia de marketing, o investimento, o momento do mercado, né, o timing. Tem investidor que diz que o sucesso de uma startup representa mais ou menos 46% do sucesso de uma startup é representado pelo timing em que ela foi lançada. Então, isso é muito importante, assim como o time também. E o próprio produto. Mas quando a gente vai mais a fundo nessa história, para entender, né, a gente percebe que o planejamento é uma disciplina que ela faz parte de todos esses itens. Então, qual que é a hipótese da TwoSimple? A nossa hipótese é que a falta de planejamento é o pior inimigo dos empreendedores e do próprio mercado. Então, muitas vezes, o empreendedor não consegue nem colocar a ideia dele no papel direito. Imagina executar uma ideia e transformar a sua ideia num negócio de sucesso, né? E é dentro desse contexto que surge a TwoSimple, né? Nós criamos uma startup para ajudar outras startups. Mais ou menos é assim que a gente se posiciona. E qual que é o nosso papel? O nosso trabalho é tornar simples tudo que envolve o nascimento, o reposicionamento ou a estratégia de marketing de uma empresa. A gente gosta de dizer que enquanto alguns complicam com palavras e estratégias mirabolantes, a nossa pegada é simplificar, é deixar o conteúdo da forma mais fácil possível para o empreendedor conseguir executar a ideia dele, né? A nossa grande missão é atuar como agente transformador para startups
e também facilitar o trabalho de aceleradoras e investidores, contribuindo assim com o mercado e o crescimento do mercado como um todo. Tá? Muito prazer, nós somos a TwoSimple, a nossa tag é We Make It Simple, e o Felipe vai poder contar um pouco também depois o que ele faz, mas ele é CEO do Clapme, uma startup hoje. Acho que pitch é uma coisa que você já fez na sua vida, né? E depois você vai poder compartilhar um pouco com o pessoal essa experiência. Falando um pouco do time, de quem faz parte da TwoSimple, bom, eu sou o Renato Gil, vocês podem pesquisar no LinkedIn, saber um pouco mais do meu background. Eu já trabalhei na Globo, já trabalhei na Live Ad, em agência, sou empreendedor desde 2011, não vou contar para vocês quantos anos eu tenho, mas enfim, estou há algum tempo já empreendendo. O Leandro Lange é meu sócio, ele não está aqui hoje, mas ele me ajudou a fundar a TwoSimple, nós somos publicitários. E eu gosto de brincar que a TwoSimple é uma empresa que é um plano B que virou um plano A, né? Nós começamos fazendo um freelancer de planejamento para startups e hoje, após a gente identificar essa grande oportunidade no mercado, a gente decidiu investir na empresa e transformar esse plano B no plano A. Parte da estratégia de transformar a empresa, de escalonar a empresa, foi trazer o Fernando como sócio. O Fernando é um grande empreendedor, administrador, um cara sensacional com muitas ideias e é o cara que a gente trouxe para também alavancar o negócio e trazer mais clientes. E o Henrique, que está nos bastidores filmando aqui agora, é o nosso cara de tecnologia e também o nosso planner aí que ajuda a tocar o negócio. Falando um pouco do que a gente faz, a gente atua sobre 3 frentes, tá? A primeira frente a gente pode chamar de setup, que é tudo aquilo que diz respeito ao nascimento de uma empresa. Muitas vezes o empreendedor vem com a gente com uma ideia de guardanapo, a gente brinca, ele não tem o nome da empresa, ele não tem logo, ele não sabe direito o que ele vai fazer, ele só tem uma ideia inicial. A gente ajuda esse empreendedor a transformar essa ideia num negócio, a gente monta o canvas, monta o plano de negócios, monta o branding, monta toda a estratégia de lançamento, ajuda a fazer o deck dele, enfim, a gente põe essa empresa no ar, mas a gente não executa nada porque a gente entende que é o empreendedor quem tem que ser o fazedor e o executor da sua própria ideia. A segunda frente que a gente atua, que a gente pode chamar de estratégia, que é tudo aquilo que diz respeito ao marketing, à comunicação de uma empresa, e aí passa desde análise de mercado, concorrência, posicionamento, brand persona, Gold Circle com o why, o how e o what, enfim, a gente passa por toda a parte de estratégia, posicionamento, presença digital, canais, qual canal o cara tem que estar presente, hoje tem tantos canais disponíveis, será que você tem que estar em todos ou não? Em que tipo de conteúdo você vai publicar, qual periodicidade, qual o plano de mídia, quanto você vai investir em qual canal, enfim, a gente ajuda 360 e as startups no que diz respeito à comunicação e ao negócio. E a terceira frente são as frentes das apresentações, tá? A gente gosta de dizer que a gente cria apresentações que contam histórias. Então, a gente faz pitch deck, apresentação comercial, apresentação institucional e media kit. E aí, pitch deck especificamente hoje é o tema que a gente trouxe aqui para falar com vocês. Então, a gente trouxe aqui o nosso Pitch Talks, que é o nosso programa especial que a gente criou em parceria com o Cubo aqui para conversar com vocês sobre isso. Acho que vale deixar bem claro, a gente não gostaria de se posicionar como os especialistas em pitch, os caras que sabem tudo de pitch. Seria um pouco de pretensão, na verdade, a gente como bons planners, a gente fez uma boa varredura no mercado, a gente foi entender o que todo mundo estava falando sobre isso e a gente trouxe esse conhecimento em forma de apresentação para vocês. Então a ideia aqui, na verdade, é ser uma coisa descontraída, ser um grande bate-papo mesmo. Depois que a gente apresentar esse material, a gente vai abrir para perguntas e aí acho que nós três vamos poder bater um papo legal com vocês sobre isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, a gente vai apresentar 10 dicas para um pitch de sucesso. A primeira dica tem uma abertura de impacto. Você só tem 20 segundos para atrair a atenção da sua audiência. Eu acho que esse é um dado que muitos investidores já falaram sobre isso, né? Sobre esse tempo curto que o empreendedor tem para atrair a atenção do investidor ou da sua audiência. Então é preciso ser bem enfático, tá, nessa hora e na abertura de impacto. E aqui é legal colocar algo que reflita o seu propósito, o que a sua empresa vai fazer pelo mundo, tá? Algo bem sucinto e que atrai a atenção do investidor. A segunda dica é você descrever a dor que você vai resolver, tá? O Romero Rodrigues disse em um talk que o empreendedor bom é o que se apaixona pelo problema e não pela solução, tá? Então, falando nos investidores, eles vão querer saber mais ou menos 4 coisas sobre o seu problema. O primeiro esse problema existe? Ele é grande, né? Qual que é o tamanho desse mercado? As pessoas vão pagar por isso? Quem é esse público?
e você validou a ideia? Tá? Muitas vezes o empreendedor monta o deck e sai gastando cartucho, conversando com o investidor, antes mesmo de validar a ideia. Tá? A gente recomenda tomar um pouco de cuidado com essa estratégia. Tá? Tenta chegar no investidor o mais pronto possível. Quanto mais profissionalismo você passar para ele, melhor e melhor para sua imagem e para a impressão que ele vai ter do seu negócio. Tá? O terceiro, depois disso, você tem que apresentar por que você e o seu time são as pessoas-chave para resolver aquele problema, que é o que a gente chama de reason to believe, tá? Então, por que você se importaria em solucionar esse problema para os seus clientes? Como que a sua vida foi afetada por essa indústria e negócio? E aqui é legal você trazer, de repente, alguma história pessoal da sua vida que faça você se conectar com esse problema e que faça o investidor ter a certeza de que você é a pessoa que vai resolver aquilo. E por que a audiência deve se envolver justamente com você, né? Porque você é a pessoa certa para isso. Então aqui é muito sobre paixão, comprometimento e poder de execução. A gente tem que lembrar que o investidor, ele está investindo muito mais em você do que na sua ideia. Então é muito importante você passar muita paixão pelo negócio, né? E muito comprometimento, porque vai trazer segurança para ele na hora de investir no seu negócio. Depois disso, você tem que, né, depois de apresentar o problema, você tem que, e se vender, você tem que apresentar a solução, que no caso é o seu produto. E aqui a gente traz um exemplo de solução apresentada que a gente desenvolveu em parceria até com o Clap.me, que são os mockups da plataforma do Clap.me. Por que a gente trouxe isso aqui? Gente, eu cansei de ver pitch deck do empreendedor que vai mostrar o produto e na hora de mostrar o produto ele não mostra nada, ele mostra uma lista, um bullet points com descrição do produto. Ou às vezes o empreendedor mostra só uma tela, um print screen do app dele ou da plataforma dele. Então a dica que a gente dá para vocês é, se tiver um vídeo mostrando é melhor, se você puder mostrar em tempo real para o investidor, para a sua audiência, melhor ainda. Tenta chegar o mais pronto possível, tenta ter um protótipo que realmente passe a experiência que o usuário vai ter ao navegar na sua plataforma, ao ser um cliente seu, tá? Então, quando o investidor vê a coisa funcionando, ele tem uma outra impressão completamente diferente sobre o seu negócio. Depois disso, acho que é importante você mostrar os diferenciais competitivos, né? O que o seu produto tem de especial e diferente em relação aos concorrentes. E aqui a dica é, seja direto ao ponto. E não tenha medo ou vergonha de mostrar os seus concorrentes. Acho que quanto mais você mostrar para o investidor que você mapeou o mercado, melhor vai ser a impressão que ele vai ter de você, tá? Se você, de alguma forma, mostrar que você não tem concorrente, você não mapeou os seus concorrentes, você não sabe quem está fazendo algo parecido com você, a impressão que você vai passar é que você não fez a lição de casa, tá? Ou que você está querendo omitir informações. Exatamente. Que é pior ainda, né? Pior ainda. Depois disso, você vai descrever o seu modelo de negócio, como que você vai rentabilizar o seu negócio. Mas aqui a dica é você dizer apenas o básico, você não precisa entrar em muitos detalhes. Até porque se o seu modelo de negócio não for algo muito simples, for difícil do investidor entender, ele já não vai considerar a ideia uma ideia tão inovadora, uma ideia tão boa para ele investir. Tá? Os investidores precisam entender facilmente a sua linha de raciocínio. E aí também a dica é quantificar o negócio e mostrar tudo de forma simples. Tá? Depois a gente parte para uma parte de tração de clientes, tá? Então, se você já está no ar com o seu negócio, é muito importante você mostrar a atração de clientes para que os investidores entendam exatamente o estágio que a sua empresa está. Tá? Então, aqui tem algumas perguntas que a gente pode responder nessa parte, com esse slide, né? Você já tem clientes, sim ou não? Já realizou testes AB com esses clientes? O que deu mais certo? Eles já fizeram download do seu produto e já compraram o seu produto? E o MVP está feito? Né? Como que você pretende expandir o seu negócio? Qual que é a estratégia básica de marketing? Você não precisa detalhar muito, mas é importante o investidor ter a certeza de que você tem um plano claro e objetivo. Né? Se em algum momento você passar insegurança, onde você não está bem planejado, o investidor vai sentir insegurança em você. Depois disso, a gente parte para uma parte de investimento, né? E aí é para você falar um pouco sobre o que você está buscando com o seu pitch e detalhar um pouco a proposta e as expectativas. Pô, você quer dinheiro? Você quer parceria? Você quer vender o seu produto? E a dica aqui é a gente buscar sempre o smart money, né? Que é aquele investidor que não vai te dar só o dinheiro, ele vai te dar o dinheiro, vai dar os contatos, vai dar o conhecimento, vai te ajudar de várias formas. Porque quando você tem um smart money, você consegue, às vezes, economizar anos e anos de trabalho com contatos que o seu investidor vai poder fazer por você e vai poder acelerar o seu negócio. Tá? Então,
essas são as dicas, né? E aqui, para você responder algumas perguntas, né? Sua startup já foi investida? Você já investiu do seu próprio bolso? Pode parecer besta isso, mas o investidor costuma dar valor, né, para o empreendedor que acredita tanto no seu negócio a ponto de investir do próprio bolso, né? Então, bom, mas eu não tenho dinheiro. A gente brinca, né? Pô, você não tem dinheiro, mas você acredita tanto no seu negócio, vende seu carro, faz alguma coisa, dá os seus pulos. Tenta fazer o seu MVP para chegar no investidor o mais pronto possível, porque senão você vai acabar tendo que dar muita porcentagem do seu negócio num estágio muito inicial. E aí lá na frente, quando você for pensar no Series A e Series B, vai ter muito pouco equity, vai sobrar muito pouco para você. Então, quanto mais pronto você chegar, melhor, tá? Quanto que você está buscando de dinheiro agora? É legal deixar bem claro. Qual o seu planejamento financeiro? Quais metas você pretende atingir? Tem que ter todas as metas. Qual tipo de investidor você está buscando? É uma aceleradora, é um fundo, é um anjo, enfim, tem que ter isso bem claro. Quais expectativas você tem com esses investidores? É muito legal também você deixar claro a expectativa que você tem com um cara entrando no seu negócio, com a pessoa entrando no seu negócio. Depois disso, você tem que apresentar o seu time e o papel de cada um no negócio. Tá? Os investidores gostam muito de saber quem está por trás do projeto, né? Olhar olho no olho, ver o brilho nos olhos de cada um. Tá? Então, eles também querem saber por onde vocês passaram, o que vocês já fizeram, quais suas skills, né? Quais são os seus cases, onde vocês trabalharam, enfim. Acho que aqui é um dos slides mais importantes, talvez não o slide mais importante, mas você saber vender bem o seu time, você ter um time complementar é um dos fatores que mais contribuem para o sucesso de uma startup. Às vezes, o empreendedor tem uma grande ideia, mas ele não tem ninguém para ajudar ele a executar essa ideia, ou não tem habilidades complementares, e o investidor pode achar que esse é um fator que vai fazer ele não investir no seu negócio, porque o time não vai ser competente o suficiente. Então, é bem importante deixar claro quem é o time, e até deixar claro o orgulho que você tem dos seus sócios, do seu time, tá? E por último aqui, dentro dessa estrutura de um pitch, a ideia é finalizar com um grande encerramento, tá? Você não pode finalizar com um slide xoxo, você tem que finalizar da forma mais punch possível. Por quê? Porque você tem que deixar uma imagem, e essa imagem, a última coisa que você dizer tem que ser uma coisa bem importante. Então, a dica que a gente dá finalizar com um grande encerramento. Então é legal terminar com uma frase forte e que passe a mensagem, né? E direta, o que nós somos, o que fazemos e o que queremos que você faça por nós, tá? Obrigado, finalizou e aí começa a parte de perguntas. Então, só para fazer um resumo, se a gente for entender aqui a estrutura de um pitch, né? De um deck, como que seria essa estrutura? Teria mais ou menos 12 slides, sem contar a capa ali. Alguns investidores falam em 10 slides, mas a gente pode combinar de 10 a 15 slides. Assim, no máximo dos máximos 20 slides, se vocês conseguirem ter um storytelling que faça sentido. Então, qual seria? Primeiro a gente começa com quem somos e com uma grande abertura. Depois a gente parte para a visão e para o propósito da empresa. Depois a gente parte para o problema, a dor que você está resolvendo e o tamanho desse mercado. Depois o porquê que vocês são as pessoas certas para resolver esse problema. Qual que é a solução, o produto e a demo do seu produto, ou se o produto já estiver no ar, melhor ainda. Quais são os diferenciais competitivos, análise da concorrência, que uma coisa pode estar super atrelada à outra, pode até de repente ser no mesmo slide. O modelo de negócios, a atração de clientes, a estratégia de marketing, o time, o investimento, né, tanto a projeção de faturamento, quanto você já faturou e o investimento que você quer, e o call to action, que é uma das coisas mais importantes, né? Todo o discurso da apresentação vai te levar para esse call to action, que é o que você está buscando com aquele pitch, e o encerramento com um big ending, tá? Então, essa é uma estrutura aí que a gente considera uma estrutura que faz muito sentido e que os investidores já estão acostumados com essa estrutura, tá? E sobre eles estarem acostumados, é legal só deixar claro um ponto, que é importante vocês também se adequarem a essa lógica do mercado. Não vai tentar chegar com um pitch mirabolante, uma ideia de maluco, o cara não vai entender direito a sua linha de raciocínio, não vai entender, e às vezes ele pode não gostar do seu pitch simplesmente porque ele não está acostumado com essa linha de raciocínio, tá? Então, depois disso, a gente parte para um do's e don'ts aqui que a gente selecionou, a gente foi atrás de várias matérias sobre isso, e a gente selecionou alguns do's e don'ts aqui que são importantes vocês memorizarem na hora de vocês criarem o pitch de vocês, tá? O primeiro deles e aqui a gente está na parte dos do's, né? O que vocês têm que fazer
conte uma história, tá? Então, cative sua audiência, mantenha a curiosidade dos investidores. Essa é a dica que a gente dá. Se possível, incluir alguma história pessoal interessante para chamar a atenção dos investidores, ou você pode fazer alguma pergunta que seja uma dor que todo mundo da plateia ali provavelmente tenha. Então, sei lá, dentro de uma audiência lotada de empreendedores, você pode perguntar, pô, quem aqui tem dificuldade para montar o seu pitch deck? Muita gente vai levantar a mão. Quem aqui tem dificuldade para planejar a sua empresa? Ou alguém aqui já faliu alguma startup? Provavelmente bastante gente que já está empreendendo há muito tempo vai levantar a mão, tá? Então, fazer alguma pergunta que grande parte da audiência responda a essa pergunta é uma forma bacana de atrair a atenção das pessoas, tá? Segundo do aí que a gente recomenda é simplicidade é tudo, tá? Então, sua apresentação ela não tem que ter muito slide, muito conteúdo dentro do slide. Acho que não tem coisa mais chata do que a apresentação cheia de texto, onde você tem que franzir os olhos assim para conseguir ler. Perde a concentração. Perde a concentração, porque enquanto o apresentador está falando, você tem que ler, e aí você já não sabe mais o que está lendo. Então, mantenha tudo simples, layout clean, com uma identidade visual, conteúdo simples e objetivo, tá? Terceiro item, prove o que você diz. Tá? A gente brinca que falar com confiança é importante, mas não só falar com confiança, você tem que falar confiança e você tem que saber provar o que você está falando. Não adianta nada você falar um monte de dados e depois você não ter estatística ou números para comprovar dados isso. Reais, porque depois na parte das perguntas, os caras podem fazer algumas perguntas e aí você não vai ter como provar isso. Então, para cada reivindicação que você fizer, tem algum número ou algum dado provando isso, tá? Depois, mostre paixão e competência. A gente meio que passou por isso um pouco aqui atrás, mas acho que vale reforçar isso, que é uma das coisas mais importantes, tá? Então, a paixão é a força motor do empreendedorismo e do empreendedor. Então, como CEO ou founder de uma empresa, você tem que provar que você tem experiência, conhecimento da indústria, habilidades no negócio, know-how técnico e tudo o que for preciso para transformar a sua ideia em uma história de sucesso. Tá? Então, lembrem-se disso. Depois disso, você tem que mostrar que você tem um plano claro e objetivo. Tá? Fale sobre o seu planejamento, suas metas, quando você pretende atingir as metas, os objetivos estabelecidos. E aqui vale também incluir, muitas vezes, uma linha do tempo com alguns milestones, né? Uma visão clara do mundo com a sua companhia. Tá? Então, e é importante também você ter preparado uma resposta para como você pretende investir o dinheiro do investimento recebido. Você não tem que só dizer que você quer X milhões de reais para investir no seu negócio. Você tem que dizer exatamente como você vai investir esse dinheiro e em quanto tempo você vai investir isso, tá? Depois, a gente recomenda você mostrar que você tem uma grande visão sobre o seu negócio ou a sua empresa. Então, tenha uma missão clara ter uma missão clara e grande é muito importante. Mas é mais importante ainda você saber todos os passos para você chegar lá. Senão parece meio papo de maluco, né? Ah, minha empresa vai mudar o mundo. Tá, beleza, vai mudar o mundo, mas como que você vai fazer isso, né? Quais são os passos para você fazer isso? O que você precisa? Tá? Então é importante isso. Depois, crie uma frase memorável ou um slogan, tá? É importante, na verdade, essa parte é muito importante, mas é preciso também ter cuidado, tá? A linha entre o brega e o inteligente e o catchy é muito tênue, né? Para você ter um slogan. Então, mas é importante você pensar muito nisso e você tem que... seria muito importante se você conseguisse colocar toda... Até o tom, acho que como que você vai colocar também faz total diferença. Às vezes a frase pode até ser boa. Se você tentar colocar de um jeito meio engraçadinho, você não é um humorista, pode dar muito errado. Total. Com certeza. Então, é uma linha tênue, né? E aí a dica que a gente dá é, se você não conseguir colocar o que você faz em uma frase, seu propósito, seu negócio em uma frase, cuidado, pessoal, pode ter alguma coisa errada com o seu modelo de negócios, tá? E aí, quando a gente fala uma frase, assim, é uma frase, então você tem que ter um deck, um pitch de 30 segundos, um pitch de 60 segundos, um pitch de 2 minutos, um de 3, um de 5, um de 10, um de 15, um de 20, um de meia hora. Acho que o empreendedor tem que estar preparado para dizer o que ele faz, tanto da forma mais rápida e sucinta possível, quanto de uma forma mais detalhada, tá?
Próximo item, fale sobre o fim do jogo. Os investidores querem saber se você tem um plano de aquisição, se você pretende sair do negócio em algum momento, ou quando ele vai poder sair do negócio, né? Essa é uma coisa que você sempre comentou muito nos decks, né? Ter uma estratégia de saída, né? Os investidores, eles gostam de saber que eles estão investindo num negócio que tem grandes chances desse negócio ser adquirido por alguma companhia maior e ele ter uma estratégia de saída do negócio, tá? E aqui, uma coisa que o Fernando sempre comenta também, é legal a gente ter, às vezes, um bench de alguma empresa concorrente sua que foi adquirida por alguma grande companhia, então você pode dar o exemplo aqui na hora do pitch, ou você pode dar o exemplo também de alguma companhia que poderia se interessar em adquirir a sua companhia, tá? Então, essa é uma dica importante também. Próxima dica, seja sucinto nas respostas. Na hora de perguntas e respostas com os investidores, é muito importante vocês serem direto ao ponto. E essa parte é uma das partes tão importantes quanto a parte do próprio pitch, tá? Então, se a pergunta for uma pergunta de sim ou não, responde sim ou não. Se for uma resposta que precise de mais de 30 segundos, 45 segundos, o que você vai fazer? Você vai dar uma resposta resumo e você pode dizer para ele que depois do pitch você pode aprofundar melhor esse papo pessoalmente com ele, tá? Porque senão fica uma coisa muito cansativa para as outras pessoas que estão ali e a ideia é ser direto ao ponto, tá? E por último aqui, é você lembrar que um slide puxa o outro, tá? Lembre-se que vocês estão contando uma história. Então, é muito importante que cada slide tenha um gancho para o próximo slide. Acho que não tem nada mais chato do que aquela apresentação que nenhum slide se conecta com o outro. Desconexo. O cara não está contando uma história, o cara está simplesmente lendo o que tá dizendo na apresentação dele. Então aqui a dica que a gente dá é você construir primeiro a sua história, primeiro o seu pitch, só depois você constrói a sua apresentação baseado na sua história. Não é a sua história que tem que se adaptar à apresentação, é a apresentação que se adapta à sua história, tá? Beleza, agora a gente sabe bastante coisa que a gente tem que fazer, né? Tá fácil agora montar uma startup. Agora é o que não pode. Agora vamos tentar entender um pouco recomendações do que não fazer na hora de montar ou de apresentar o seu deck, tá? A primeira dica do que não fazer é não perca tempo com o óbvio. Então, se você tem uma empresa agro e você está apresentando para um investidor que já investiu em 10 startups agro, você não vai perder tempo explicando para ele como que está o mercado, qual que é o momento do mercado, dados de pesquisa. O cara já sabe tudo isso. Então, é muito melhor você já ir direto ao ponto e focar na solução que você está resolvendo, né, no problema rapidamente, passar para a solução e detalhar mais isso. Porque todo o contexto, o cara já sabe, ou a mulher já sabe, a pessoa já sabe. Até bom nisso para eles entenderem que conhecendo a audiência facilita muito mais o nível de apresentação. Exatamente. Já sabe o que você está falando, para quem você está falando. Exatamente. Essa é uma dica que a gente vai até passar por escrito aqui na apresentação mais para frente, mas muito bem lembrado, né? Uma das coisas mais importantes na hora de você fazer o seu pitch é você saber exatamente para quem você está apresentando. E aí o LinkedIn é o seu melhor amigo nessa hora, né? Vai pesquisar sobre a pessoa, sobre a sua audiência, o que ela faz, quais são as investidas dela, os últimos projetos, o que ela gosta, o que ela não gosta. Dependendo da sua audiência, você adapta o seu discurso, tá? Segundo item do que não fazer, não ignore os competidores. Quanto mais você souber do mercado, melhor. Tá? Mostrar uma clara diferenciação em comparação aos seus concorrentes vai deixar mais claro por que o seu serviço, ideia ou produto são superiores. Tá? Então, não falar sobre os competidores, a gente comentou lá atrás, pode mostrar que você não fez a sua lição de casa. Eu acho que é nessa que a maioria da galera também acaba dando um tiro no pé na hora das perguntas. Que aí o investidor vira e fala, pô, mas você falou no teu slide lá que você não tem nenhum competidor. Aí a pessoa fica meio já... Tipo, o que vai vir agora? Cara, o que você acha do fulano, do fulano, do fulano? O cara já conhece, né? Que é o cara justamente que às vezes conhece o mercado, né? Que é o exemplo que você deu do agro. Total. E aí você fica naquela, e aí é uma situação super delicada, porque aí você vai ficar num ponto de discussão, de briga, vira até quase uma briga de ego com o investidor, e acho que isso é a pior coisa. Total. É o pior jeito de terminar um pitch é discutindo com o potencial investidor. Total. E acontece muito, assim, eu já vi isso... Não foi
uma nem duas vezes. Então, pessoal, mapeiem muito quem são os seus concorrentes, o que eles fazem, como está o branding deles, quais ações eles fizeram. estágio. Eles foram investidos, que estágio eles estão. Ah, Series A, Series B, já captou milhões, foi investido por tal fundo. Tem que saber tudo sobre os caras. Você pode até elogiar eles, né? Com certeza. Eu, no nosso caso, um simples exemplo, sempre que perguntavam dos nossos concorrentes, eu rasgava elogio sobre eles, trazia várias referências do porquê que o que eles estavam fazendo era tão coerente quanto o que a gente estava fazendo, mas mostrava as diferenças, mas a gente também acredita por aqui e tal. Com certeza. E às vezes eu dava também aquela cutucada, não tem problema dar cutucada. No caso, eu dava a cutucada falando, e by the way, o nosso nome é muito mais legal. Mas no final, depois que eu rasgava elogio pros concorrentes, né? E depois eu dava aquela cutucada. Só uma forma de ter uma sacada ali, né? Na hora que o clima já tava todo mundo de guarda baixa, Mas é importante, assim, mostra que você tá atento ao mercado. Total, senão com certeza. Você não passa segurança de que você sabe onde você tá pisando, né? Até porque fortalecer o mercado também é uma boa. Claro, claro. Com certeza. Próximo item, muito importante, que acaba acontecendo muito, né? Não superestime o seu negócio. Apresentar a sua ideia como um game changer pode ser muito cedo, tá? Então, é muito melhor se você for realista, for pé no chão, tá? Superestimar o seu produto pode passar a impressão de um produto que só existe nos sonhos. O investidor costuma preferir ideias e empreendedores pé no chão, né? Acho que você pode até mirar lá na frente, ser um game changer, mas é importante você mostrar que você tem pé no chão. Então, cuidado na hora de vender o seu produto como a melhor ideia do mundo, tá? Até porque os caras ouvem empreendedores todos os dias, praticamente, e a maioria vai nessa linha, né? Então, é melhor, nesse sentido, você ser pé no chão e mostrar o porquê o seu negócio realmente é um negócio sustentável, que vai durar aí anos e anos, tá? Próximo item, não tenha medo de pedir dinheiro. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece muito, tá? E é esse o papel do investidor no negócio, é colocar dinheiro em negócios que ele acredita. Então, é muito importante você mostrar números realistas e mostrar também quais são as suas necessidades atuais, por que você precisa desse dinheiro. Então, a dica pode parecer meio dúbio, mas assim, não peça um número muito grande, mas também cuidado para não pedir um número muito pequeno, né? Então, você tem que ficar ali no meio exatamente de qual que é o seu momento atual. Se você pedir um número muito pequeno, a gente comentou aqui, o que vai acontecer é que você não vai conseguir fazer muita coisa, você vai ter que abrir uma nova rodada de investimento em pouco tempo e com isso você vai perder porcentagem da sua empresa. Tem que ter uma coerência, né? Tem que ter uma coerência, esse é o outro que na hora das perguntas muita gente se dá mal, que é o cara vira e fala assim, pô, mas espera aí, você colocou lá na tua apresentação que você está pedindo 100 mil reais e você vai trabalhar marketing, lançar produto, pagar... Desenvolvedor, equipe, time. Dependendo do negócio tem licença, né? Às vezes para fazer realmente a licença do produto, total. com a Anatel, sei lá com quem. E aí fala, pô, mas você vai usar 100 pau para fazer tudo isso? E aí a pessoa gagueja, então mostra que você não teve nenhum planejamento financeiro também, assim, né? Então, com certeza. O planejamento financeiro é uma das coisas mais importantes ali, né? Próximo item, não ignore os riscos do seu negócio, tá? Então é muito importante vocês identificarem claramente quais são os riscos do negócio, quais são as barreiras de entrada, tá? Não ignora isso, não tenta no seu pitch passar por isso, assim, como se o investidor não fosse perceber que você não tocou nesses pontos. É importante vocês mostrarem que vocês conhecem que seu negócio tem riscos, a maioria dos negócios tem riscos e barreiras de entrada, então mapeia e mostra claramente quais são e o que você vai fazer para driblar e para furar essas barreiras. Mesmo porque no seu mapa estratégico que você pode desenvolver no seu planejamento, você pode elencar os seus pontos fortes, médios, fracos, e aí você, no momento que você está desenvolvendo um produto futuro, até para escalar a sua empresa, você percebe se você está no momento de forte, fraco para esse determinado momento. Aqui a nossa velha amiga análise SWOT ajuda a gente muito nisso, né? Bom, próximo item. Não tenha medo se você não tem a resposta. Claro que se for uma resposta super óbvia que você deveria saber, putz, problema. Mas você também não precisa saber todas as respostas do mundo, né? Empreender é uma grande
experiência, né? Uma jornada de uma grande experiência única. Tem resposta que você só vai saber depois de você viver aquilo. Então, não tenha medo de dizer que você não sabe algo, mas diga para o investidor, a dica é, diga para ele que você vai procurar essa resposta e no dia seguinte, manda um e-mail para o cara, ou liga para o cara e fala, ó, a pergunta que você me fez ontem, a resposta é tal. Tá? Não deixa de dar esse follow-up. O cara vai ver que você é uma pessoa esperta, inteligente, que ouviu ele e depois foi atrás e chegou na resposta. É porque às vezes ele não está preocupado só com a resposta, e sim com a postura que você vai ter diante de tal resposta. Até a tua honestidade na resposta. Colocar você numa situação de sinuca de bico, falando assim, vamos ver como ele vai sair disso daqui. Vai viajar ou vai colocar uma resposta coerente? Acho que até um exemplo nisso, Renato, a última rodada de investimento que a gente fez com o Clepme, né? Inclusive eles ficam aqui, né, os investidores aqui no Cubo. E eles me perguntaram, a gente trabalha com modelo de assinatura, né, dentre outros negócios, mas a gente tem um modelo baseado em assinatura de B2C, e perguntaram assim, mas por que as pessoas assinariam isso? E a verdade é que eu não sei a resposta, porque se eu soubesse eu já teria milhões de assinantes, né? Claro. E aí a minha resposta nesse pitch com eles foi, não sei, mas eu sei o porquê as pessoas não assinariam. Que já é alguma coisa, Perfeito. É um ponto de partida, né? Então eu mostrei a honestidade em dizer, eu ainda não sei porque as pessoas assinariam, mas eu sei o motivo pelos quais as pessoas não assinariam, que é todos os testes que a gente já fez e deu errado. E eu acho que até assumir nessa hora o erro, como parte do aprendizado, da experiência, né? Igual você falou, risco, é uma longa jornada empreender. Então eu acho que faz parte você, até num momento desse, numa lacuna que se abra, você dizer, cara, a gente errou muito, tomamos muito toco. Com certeza. Investidor gosta de empreendedor que já tomou porrada. Né? Calejado, né? O cara tá calejado. O empreendedor príncipe, sabe? História de conto de fada não conquista investidor, assim, sabe? Total, é muito mais o cara que tomou porrada, assim. Então, acho mesmo. Que nessas horas, é bem o que você falou. Se é uma pergunta, né, que supostamente você deveria saber, né... Falhou, né? Você pode até tomar uma invertida e o cara falar, pô, bicho, não sei nem o que você está fazendo aí, então se você não sabe isso. Mas coisas que dizem respeito a um futuro, a uma garantia do que vai ser a tua empresa daqui 5 anos, você não é obrigado a saber. Você pode falar assim, cara, com todo respeito, eu não tenho certeza. Mas eu acredito nisso. Pronto, isso aí. Você mostrou sinceridade, honestidade, acho que você foi transparente. E que, às vezes, numa dessa, é o que o cara tá mais querendo ouvir de você do que... Você tocou num ponto bem legal, assim, que é o lance da imagem que você tá passando ali enquanto empreendedor, enquanto até pessoa mesmo. E acho que a honestidade sempre vai te ajudar a ter uma imagem bacana na frente dos investidores, né? Com certeza. Próximo item. Não se confunda, investimento se conquista, não se merece. E esse é um fator bem importante, né? A maioria dos empreendedores, startups, os founders, eles têm dentro deles um senso de merecimento, como se a ideia deles fosse a melhor ideia do mundo, o investidor tem o dinheiro, então logo o investidor tem que me dar esse dinheiro, eu mereço esse dinheiro, né? Então, gente, calma, cuidado. Nenhum dinheiro de uma pessoa é merecido, tá? Você tem que conquistar esse dinheiro. Tem uma grande diferença nisso. Então, não é só porque você tem uma ideia bacana e a outra pessoa tem dinheiro que a pessoa vai ter que gostar da sua ideia, do seu negócio e vai ter que investir em você, né? Acho que esse é um ponto que muito empreendedor acaba se confundindo, né? Eles têm esse senso de direito, de que eles têm o direito de receber dinheiro. Não é assim que funciona, você tem que conquistar esse investimento, tá? E aí, uma coisa liga a outra, não fique defensivo, não fique na defensiva, né? O investidor muitas vezes vai fazer perguntas para te testar, para entender como você se comporta numa situação onde você está pressionado, vai fazer alguma pergunta mais espinhosa, tá? E o Felipe comentou isso um pouco mais cedo, a última coisa que você tem que fazer é ficar na defensiva. Não pode ser reativo nesse momento, tá? Então, cuidado com a sua postura corporal, com as expressões do seu rosto. A ansiedade, o cara tá perguntando, você já tá ali meio querendo atravessar para responder. Total. E assim, tem coisa que não dá para fugir. Acho que assim, a ansiedade, ela vai sempre existir de certa forma, né? Eu mesmo agora, no começo aqui, estava super ansioso para começar o pitch. Na hora do começo, sempre vai ter esse frio na barriga, mas a coisa vai
vai soltando, você vai ficando mais tranquilo. Então, a postura corporal diz muito sobre você e sobre como você lida sob pressão. Então, ficar na defensiva é a última coisa que o investidor quer que você faça. Na verdade, ele só está te testando para saber se você fez a lição de casa e se você se dá bem em situações adversas, tá? Mesmo porque depois do investimento ele também permanece, hein? Claro. Vamos deixar claro. É. Então, se você for muito reativo a um feedback em determinado momento, como que vai ser sua relação com ele? Exatamente. Não, nem vai ter relação, né? Foi reativo, o cara já, putz, vai ser difícil mexer com esse empreendedor. O cara quer que você, ele quer saber que você tem a manha de tocar o negócio, né? Bom, próximo item, também importante. Não acredite em fantasias, tá? Startup é legal pra caramba, né? O mercado tá em alta, tem programa de TV focado em pitch, tá tudo mil maravilhas. Mas cuidado com essa história de ficar rico, milionário, vou estourar, vou ter um unicórnio, porque isso pode acabar tirando o seu foco do negócio, tirando o seu pé do chão e tirando todo aquilo que é o mais importante, que é o planejamento estratégico, né? Que é o passo a passo. E você trouxe um número assustador no início. Exatamente. 9 em cada 10 acabam Sim. falindo nos primeiros 24 meses. Exatamente. Então, É muito mais legal quando o investidor começa, enquanto você está falando, ele começa a coçar assim a barba, né? Ou se é uma mulher mexendo o cabelo. Aí fala assim, pô, mas isso você tá me contando, dá pra virar? E aí o investidor sonha. Ele vai sonhar, exatamente. Aí você vibra assim, sem também esboçar, porque acho que esse é o grande objetivo. Mas não isso, ia falar, não é sorte isso, né? É como você constrói... É a conquista. Exatamente isso a aí. conquista que você falou. É a hora que o cara começa a pirar na tua ideia, e é claro que você já pirou, né? Naquele momento você tá se contendo. Porque é lógico que na frente do espelho, em casa, você se olha e fala assim... Quem aqui vai fazer a melhor startup do mundo? Né? Todo mundo tem isso. Claro. Mas você não precisa... demonstrar isso naquele Exato, momento, né? Isso não precisa ser uma informação pública. E naquela hora é muito mais legal se o investidor assume um pouco desse papel de sonhar o que você está contando. Pô, vocês já pensaram que isso daí daria para vender, não sei o quê? Aí você fala, já pensamos. Inclusive a gente fez um teste e você fala assim, ó, de forma calma, tranquila. Sereno, né? Você tá tipo sereno. assim, é uma possibilidade, talvez não para agora, mas é uma caixinha que a gente pode abrir, testar. Tá. Mostrar serenidade também é importante, exato, né? Assim, como algo assim, sim, já pensamos sobre isso. Legal, ótimo insight. E acho que esse é o gostoso. Assim. Se alguém tem que pirar no pitch, é a sua audiência e não você, né? Porque investidor, por essência, também é uma espécie sonhadora, igual o empreendedor. Né? Inquieto por natureza. Se o investidor ele estivesse buscando só um caminho para aumentar o patrimônio, enriquecer mais... Ele ia investir em Tesouro Nacional. Exato, o cara ia... de boa, sei lá. Hoje mesmo lá no Klebman a gente está fazendo uma transmissão com o Itaú de fundos multimercados, o cara ia tá investindo numa aplicação bancária, em alguma coisa do tipo. Mas não em algo que transforme, né? Para ele é gostoso comprar o risco também, também a briga, sabe? É ir no jockey e apostar no cavalinho. É isso. Para ele ter um pouco desse jogo, é um pouco de jogo. Também acho. Então, da visão também, né? Então, a hora que o cara ele entende que ele tem ali alguma maneira de agregar para você... Pô, eu conheço um cara que pode te ajudar. Pô, eu tô pensando aqui, daria pra gente oferecer isso em tal lugar. A hora que ele começa a comprar um pouco do sonho junto com você, é a hora que você conquistou. E mesmo porque quando ele vê lá na frente o resultado, ele fala, pô, fui eu que fiz acontecer, ajudei a acontecer. Agora, se você alimenta. Exato. Né? Agora, se você tentar forçar esse insight dentro do cara antes da hora, é capaz de falar, não concordo. Exatamente. Eu já vi coisa parecida e não é assim que funciona, não. E aí o cara... Aí você volta naquele mesmo ponto que a gente falou de entrar em combate com o cara. Aí, né, tipo, mas peraí, por que você tá falando isso? Quem disse? Né? E você fica naquela do tipo, você vai ter que pagar agora de sabichão. E é pior ainda. Pior ainda, com certeza. Então deixar o cara sonhar por você, o lado fantasia na cabeça do investidor. Tem que fluir naturalmente. Exatamente. Último don't aqui do que não fazer. Não acabe com um Q&A slide padrão, tá? Por que isso? Simplesmente porque aquele vai ser o último slide que vai ficar aparecendo mais tempo na tela. Então, enquanto você está respondendo todas as perguntas, você tem que deixar aqui no fundo o slide mais importante seu, aquele big end, aquela frase matadora, né, que diga o seu propósito, o que você está fazendo, o que você quer com aquele pitch. Por quê? Você vai responder, sei lá, 15 minutos, 10 minutos de respostas, de perguntas e respostas, aquele slide vai ficar aqui atrás, com aquela mensagem bem grande. Depois, quando o investidor estiver em casa, depois de sei lá quantas horas, pode ser que ele lembre de você muito mais fácil. Se tiver uma mensagem
matadora atrás do que se tiver um slide padrãozão, né? Uma mensagem reflexiva. Exatamente. Né? Algo que diga... Dá para pirar em Exatamente. várias coisas, assim. E acho que vai depender um pouco do que é também a startup. Sei lá, no caso do Clepin, que é uma empresa dentro de um setor criativo, né? A gente está inserido dentro de mídias digitais, economia criativa e tudo mais. Pô, às vezes essa hora é a hora que você pode brincar e deixar um slide vídeo de fundo com algumas brincadeiras, com algumas pensatas, alguma coisa que instigue a galera e você tá falando e atrás de você tá rodando um monte de coisa. Agora, se é um mercado um pouco mais rígido, né, um mercado B2B um pouco mais conservador, às vezes você pode deixar várias aspas de clientes que você já tem rodando. Passando. Desde que eu Vários clientes que você adquiri já trabalhou, esse é produto, verdade. foi a Boa melhor colocação. experiência. Você deixa lá, porque isso não é uma coisa que você vai passar no teu pitch. E às vezes é aquilo que você vai botar na home do teu site e você deixa ali, Excelente, entendeu? eu ia falar exatamente E aí isso. o cara vai, tipo, você tá falando, respondendo a pergunta, e o cara vai estar atrás, assim, tentando ver. Não, e às vezes Sabe várias desses insights vão estar validando o seu negócio sem... Exato. Sabe aquele videozinho que você coloca na home do seu site com vários cases, várias coisas que você fez, várias imagens bacanas e tal? Às vezes é um vídeo bacana pra você deixar por último. Você ganha uns 15 minutos para deixar rolando o que você quiser. Exatamente. Assim, acho que isso funciona bem. Bom, já que a gente falou aqui do que não fazer, a gente vai trazer aqui uma matéria bem bacana do site Pitch Skills. A gente recomenda vocês entrarem nesse site, tem um monte de informação ali bacana. É de um empreendedor, um molecão, assim, que já ganhou vários prêmios de pitch, já foi acelerado várias vezes. O cara é bem especialista, bem legal em pitch. E ele postou no site dele aqui uma matéria bem bacana, que são 4 tipos de empreendedor que você não quer ser, tá? E aí a gente traz aqui para vocês, porque acho que vale a pena. O primeiro deles é o Eu Sou Muito Importante Founder. Você tem ideia do quem é esse cara? Esse cara é o cara que só tá ele e é mais um amigo dele na empresa, e na hora de ele explicar a ideia, ele é o CEO, o CFO, o amigo é o CTO, o CMO, os caras cheios das siglas e tal, o cara gosta de falar sobre as siglas, os cargos. Gente, você tá começando agora, você tem uma startup que nem tá faturando direito, é uma ideia, tá começando tudo nesse exato momento. Vamos combinar que é um pouco de pretensão, assim, você já começar dessa forma? Então, pô, simplesmente se limite a ser simples. Ó, eu vou fazer o marketing, ele é o novos negócios, ele é a tecnologia, beleza? Depois, quando você tiver milhões feitos em rodagem de investimento, já captou milhões, já está com uma empresa grande, tracionada, está fluindo, pô, aí sim você pode, né, usar os cargos, você pode dar uma... Eu virei CEO depois da nossa segunda rodada de investimento, mas até por imposição os caras olharam e falaram, mas peraí, mas quem que comanda a barca aqui? Aí eu e meu sócio, a gente se olhou, sei lá, todos. Não, decide aí que a gente vai botar em contrato os cargos. E aí Total, mas pô. fazia um sentido, tinha né? o que você falou. Não, mas muito mais real a Sim. coisa, né? Do que você já começar superestimando tudo. Segundo tipo de empreendedor que você não gostaria de ser, o empreendedor o Eu Amo Detalhes Founder. Tá? E aqui eu até trouxe um textinho de um pitch que nessa história do Shark Tanks, é um pitch que a gente vê muito esse tipo de pitch. E eu acho que não é um pitch tão frio. Quer ver? Eu vou até ler para vocês. Ó. Meu nome é Fulano, eu sou o fundador da Fulano Limitada e hoje quero discutir meus negócios com você. Eu inventei um smartwatch que tem ótimas especificações. Ele tem uma pulseira branca com couro preto, tem baterias de 8,2 GHz e funciona com processador Intel 5. O que você acha disso? Meio chato. Chato, Cansativo, né? prolixo. Totalmente robozinho, assim, uma coisa que parece que você não tem que detalhar as especificações do seu produto para o investidor, você tem que contar uma história. É mesmo porque não é o momento. Exatamente, né? O cara quer ouvir uma história incrível, empolgante sobre você, ele quer entender tudo. Ele não quer que você fale as especificações do produto. As especificações do produto ele vai ler lá na embalagem, tá? Então, esse é o tipo de empreendedor que você não gostaria de ser. Tá? Terceiro tipo de empreendedor que você não gostaria de ser é o leitor, é o empreendedor leitor. Puxa, esse dá até vontade de dar um abraço nele, assim, porque o cara fez a lição de casa, né? A pessoa fez a lição de casa, ela escreveu tudo que ela tem que falar, ela estudou, só que chegou ali na hora, ela não tá conseguindo falar sem olhar pra tela, ela tem que ter ali, ela tem que ficar lendo o material de apoio dela e tal. E aí, qual que é a imagem que você vai passar? Infelizmente, é a imagem de que você não tem segurança, né? Que você não está muito bem preparado. Então,
você escrever o que você tem que dizer e você anotar tudo é 50%. Os outros 50% é você treinar e treinar muito, tá? Tanto PowerPoint quanto Keynote do Mac e Windows são programas que permitem você se gravar falando e depois ficar ouvindo. Então, usem esta funcionalidade, tá? E o quarto e último tipo de empreendedor que você não quer ser é o empreendedor freestyler. É o cara que... É o oposto. É o oposto disso. O cara sabe tudo, o cara tá de boa, o cara tem tudo na cabeça, ele não vai preparar material nenhum e tal, ele chega na hora e ele acha que ele resolve. Eu vou improvisar. Isso. E aí, a impressão que você vai passar é de que você também não se preparou, você não fez a sua lição de casa. Né? Então é muito importante você gastar um tempo preparando seu material, construindo seu pitch, escrevendo o que você vai dizer, tá? E não chegar lá de sopetão e achar que só porque você entende tudo da sua empresa, você vai chegar na hora e vai desenrolar, tá bom? Então você tem que praticar muito e alguns empreendedores dizem que para você pegar um pitch mesmo, você tem que fazer ele 50 vezes. Pensa, quanto que você tem que treinar para pegar, tá? E a gente vai entrar agora na última parte do nosso bate-papo aqui, antes das perguntas, que são algumas recomendações extras para aumentar a chance de sucesso do seu pitch. E aí aqui diz respeito muito sobre a construção da história, tá? A gente dividiu a construção em 3 momentos. O primeiro momento diz respeito ao conceito e a parte de roteiro, tá? Então a dica que a gente tem para te dar é tirar o pitch de dentro da sua cabeça antes de qualquer coisa, tá? Construa o seu roteiro antes, anote tudo, organize as ideias, post-it, monta um planejamento antes de qualquer coisa para só depois você começar a pensar na construção da apresentação, tá? Depois, um pitch é sobre 3 coisas, roteiro, design e entrega. Você tem que focar nesses 3 pontos para ter um pitch que faça sentido ali, tá? Depois você tem que se certificar de ter um bom call to action e construir a sua linha de raciocínio. Então, aquela mensagem final, o que você quer com esse pitch, você tem que construir isso ao longo do tempo para no final ser aquela história matadora. E aqui você pode pensar quase como se fosse um roteiro de um livro, de um filme, uma dissertação. A história tem que ter começo, meio e fim. É uma história, tá? Não é uma apresentação, é uma história. Tá? Segundo momento, depois de você fazer tudo isso, você vai partir para a fase de criação da apresentação em si. E aí a dica que a gente dá é construir slides e gráficos com uma unidade visual. Mostre um protótipo bem feito. Pessoal, essa parte é muito importante, é legal a gente entender que a apresentação ela é uma extensão do seu branding. Então não adianta nada você ter um logo bacana, você ter um site bacana, você ter material de papelaria que tem tudo a ver, o seu escritório ter tudo a ver com o seu branding. Aí chega na hora da apresentação, você faz um catadão de slides lá que não tem nada a ver com a sua identidade visual, você chega com um slide com fontes diferentes, sem padrão, tudo feio. O investidor não vai gostar de ver isso, ele gosta de entender que você está preparado do início ao fim. E construir uma apresentação bem feita e bonita também faz parte disso, tá? Próximo item, mantenha a sua história alinhada o tempo inteiro com a sua essência e também com a história que você quer contar. E procure provar a sua ideia e a viabilidade do seu produto e mostrar isso de forma clara. Né? Então, ter um protótipo bem feito, ter um MVP bem feito, ter uma POC que seja, né? Uma prova de conceito, enfim... Tenta chegar, a gente já repetiu isso algumas vezes, mas é bem importante, tenta chegar o mais pronto possível, né? A gente já viu muito pitch de empreendedor que chega e tá faltando algumas coisinhas antes do cara ir conversar com o investidor e muitas vezes ele acaba queimando o cartucho antes da hora, tá? Depois, pratique muito e aperfeiçoe seu pitch constantemente, então... faça o pitch para amigo, para família, para papagaio. Você tem que aperfeiçoar muito o seu pitch. Treinar, às vezes, a mesma apresentação em tempos diferentes. Puta, eu acho que isso daí é o mais importante. Com certeza. Até A mesma. Até porque não adianta nada você fazer aquele último slide super bonitão. E não dá tempo de chegar. Aí chegou no 8º slide, acabou teu tempo. Total. E aí você... E às vezes dá até dó, assim, da galera. Porque você vê que o cara tá indo bem, tá indo bem... Aí do nada ele vê o tempo, ele começa a acelerar os slides assim e fala, não, isso aqui não é tão importante. Aí pula o time, Total, por exemplo, aí, né? Ele fala, vou pular o time porque é desnecessário. Boa dica. Nunca, hipótese alguma, pule um slide porque ele não é importante. Se ele não é importante, ele não tem que estar lá, né? Então, assim, não pule, oculta ele, mas na hora da apresentação não vai pular o slide. Eu vejo muito isso, que aí chega os últimos, e principalmente se o último for o penúltimo, sei lá. Putz, já ninguém tá com paciência. A captação que você vai... E a gente tá buscando aqui 200 mil... É isso, obrigado. Né? Total. Você foi lá pra quê mesmo? Tipo, então, pra capital. E a última coisa que você fez...
saber administrar o teu tempo é crucial, assim. Total, total. Legal é o cara que chega no último slide faltando 5 segundos para terminar o tempo, assim, fala, então, gente, é isso, muito obrigado. Pronto, matou. Termina com a frase de efeito. Administrou certinho o tempo dele. Exatamente. Próximo item, conheça a sua audiência. Bom, a gente já falou bastante sobre isso, mas é importante você descobrir o que guia a sua audiência e moldar o seu pitch baseado nisso. Então, você vai falar com um cara mais técnico, com um engenheiro, poxa, na hora da tecnologia você vai detalhar mais, pô, mas você é um cara mais de tendência, na hora do mercado você vai dizer mais sobre o mercado. Enfim, vai moldando o seu pitch, tá? Mesmo na parte de investimento. Com certeza. Às vezes você está indo buscar um seed e está falando para o investidor Series A. Exatamente. Você vai falar, pô, eu quero 600 pau, o cara vai falar, tá bom, mas você veio no lugar errado. Exato, com né? certeza, tá? Então, próximo item e último, que já diz respeito sobre a realização do pitch em si, então, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui é o dia do valendo, né? Então, qual que é a primeira dica? Mantenha-se com uma postura corporal e mental confiante. Poxa, não vai começar a falar sobre, boa noite, falar baixinho, encolhido. Não, é importante ser, né, mostrar que você está confiante, que você tem uma postura corporal, a entonação da sua voz, né? Se chegar algum determinado momento do pitch, você começar a se ouvir falando, putz, respira, toma uma água, você está meio nervoso, a sua voz está trêmula, calma. E a questão começa. postural que você fala também não é nem o robô e nem também o italianizar malucão, muito, Nem o sabe? showman que... Exatamente, Exatamente, tá? Segundo item, seja profissional desde o início em termos do que você irá dizer e o que você irá fazer, tá? Então, tenha uma frase clara e objetiva para cada parte do seu pitch. E aí, isso você vai ter como? Ensaiando, né? E tendo certeza daquilo que você está falando, tá? Terceiro item, a gente falou lá no começo, mas acho que vale reforçar. Você tem 20 segundos para atrair a atenção da audiência, então seja muito direto, né? Tem um conceito do crocodile brain, né? Que é uma parte do nosso cérebro que fica aqui atrás, que é a parte responsável por fazer a gente entender as coisas. Então, alguns especialistas em pitch dizem que você não pode contar mais de 3 coisas que você faz que as pessoas já não estão entendendo. Então, pô, o que a Too Simple faz? A Too Simple faz a apresentação, setup de negócios e apresentação, tá? O que você faz? Eu faço isso, isso e aquilo, tá? Você te abrir um slide com 1 milhão de coisas que você faz, no quarto o cara já não vai lembrar nunca mais o que você está fazendo, tá? Vai até parecer que você não tem foco. Exatamente. Por último, finalize no tempo certo e termine com o Big End. Então, o Fernando comentou aqui, o Felipe também, é muito importante você finalizar. Pô, o combinado é 3 minutos? Treina 3 minutos. É 5. Isso é respeito, 7, né? Exatamente. Mostra respeito com o investidor, com a audiência, com as próximas pessoas que vão conversar e mostra também que você se preparou, tá? Essas são as dicas, tá? A gente preparou aqui também um formulário de avaliação que a gente costuma avaliar pitches dos nossos clientes e das startups que a gente dá mentoria. A gente vai disponibilizar esse formulário para vocês e acho que é legal a gente entender aqui que tem várias perguntas dentro desse formulário e se vocês conseguirem responder todas essas perguntas, significa que o pitch de vocês está no prumo, está na linha, tá? E isso é bom também para identificar, às vezes, a fraqueza que eles fazendo uma Exatamente, autoanálise do exatamente. pitch, eles conseguem identificar o momento de fraqueza dentro de todas as etapas. Às vezes eles não têm uma abertura boa, ou o storytelling não está muito bem contado, né? Com Eles certeza. conseguem identificar a fraqueza. Isso é uma das formas que a gente usa para avaliação, análise, né? é. Exatamente. Tá? Então, pessoal, leiam essas perguntas e quem quiser todo esse material que a gente passou aqui, entra no site aqui que tá bit.ly/pitchtalks2simple ou tira uma foto aí do QR Code, vai estar lá no nosso site logo de cara, se cadastra que a gente vai mandar para vocês depois esse material e essas dicas, tá? E lembre-se da última coisa que a gente quer dizer para vocês, não existe pessoa melhor que você para vender o seu peixe e o seu negócio, tá? Tenha isso em mente, você só precisa saber contar essa história de uma forma coerente que faça sentido, tá? Obrigado, agora a gente vai abrir para perguntas, né? Acho que ninguém tem dúvida, né? Depois desse aulão, mas tá bom, vamos. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, e ele está perguntando, o Business Model Generator ainda é utilizado como modelo para criar uma startup? Vamos só repetir aqui para entender, né? O Gustavo perguntou se o Business Model Generator ainda é um modelo... Ainda é utilizado como modelo para criar uma startup. Ainda é utilizado como modelo para criar uma startup. Isso mesmo. O Business Model Generator. Isso. Sim, sim, o pessoal costuma usar, né, para
criar todo o Canvas, o modelo de negócios. E acho que o Canvas é uma parte muito importante, até antes de você criar o modelo de negócio da sua empresa, o plano de negócio, modelo não, o plano de negócio, porque ele vai te dar uma ideia geral, né, de tudo que você precisa fazer, de como está o mercado, enfim. Consegue te dar um cheiro ali de quais os próximos passos ou de como você tem que envelopar o seu plano de negócio e depois o seu planejamento estratégico de marketing, comunicação e financeiro. Tá? Então, sim, pode usar o Business Model Generator. Só temos essa pergunta. Legal. Temos outras. Bacana. Fechou, acho que deu 1 hora também, né, o tempo aqui que a gente se comprometeu. Cravado, hein, ó, pessoal, ensaiei muito, não, brincadeira. Acho que fica o agradecimento, que comentários finais aqui, vocês querem passar. Gente, Felipe Klepme, esse cara aqui é incrível, um cara empreendedor, nato, eu conheço ele há algum tempinho já, um baita fonte de inspiração para mim. Pesquisem sobre ele, sobre o Klepme, sobre o time dele, baita startup aí, logo uma das startups que vão vou até chorar. Explodir. Dá um abraço aqui agora. Não, mas fazer a propaganda agora inversa também, né? Para quem ainda não é cliente da Too Simple, eu assim, recomendo de olhos fechados, porque realmente eles entregam algo que parece às vezes muito óbvio, e até quando a gente se conheceu, o Renato ele fez esse trabalho com a gente, ainda na época que era só um freela para ele, né, assim, meu tempo ocioso eu dedico a isso. Vocês são meu MVP, né? A gente era amigo, ele falou, cara, vou ajudar vocês, assim. E ele fez um dossiê gigantesco, assim, um planejamento pra gente, a gente já estava há um tempo rodando. E aí, assim, foi legal por um lado, porque ele trouxe muita coisa que pra gente era novidade, mas também trouxe coisas que a gente sabia, mas que serviram para mostrar que a gente estava no caminho certo, no norte, eu acho que de um caminho ou outro. A gente, quando está muito tempo na operação, né, e a hora que você começa a ter funcionário, investidor, cliente, e você começa a entrar numa gestão dessa operação que te consome quase todo o tempo e quase todos os teus neurônios, você para um pouco de olhar para o futuro, né? E eu digo futuro 6 meses para frente. Então, a hora que vem essa ajuda de fora faz muito sentido, então eu super recomendo. E agradecer, né, ao Cubo, a vocês, a oportunidade. Agradecer ao Cubo. E eu acho que assim, uma última dica, e talvez até tenha sido o motivo que eles me chamaram, apesar de a gente já se conhecer, o Klepme, até por ser uma empresa de um mercado um pouco distante dos mercados que geralmente os investidores no Brasil estão acostumados a investir, a gente teve que ralar muito mesmo assim, para conseguir investimento. E boa parte dessa ralação foi em cima de pitches, em boas apresentações, né? Afinal, se a gente está no mercado criativo, a gente tem que saber fazer uma apresentação criativa, coerente e inteligente. E a gente pôde, dentro desses 5 anos aí de empresa, quase 6 agora, ganhar vários prêmios, tanto no Brasil quanto fora. E a gente acabou meio se especializando mesmo em pitch, assim. E uma das coisas que eu mais via como falha da maioria das startups era o empreendedor ele não ser o cara para fazer o pitch. E se você... Aí é uma dica que eu dou, de repente, para você que está começando um negócio, que ainda está no estágio embrionário. Se tá você e teu brother montando um negócio, e nem você nem ele é o cara para subir num palco diante de 200 pessoas e fazer um pitch em português, inglês ou espanhol, repense se você tá com o sócio, se a quantidade pelo menos de sócios... Tá faltando gente aí no seu negócio. Coloca negócio. alguém para auxiliar. Faltando um vendedor, porque é importante, assim. Então, eu acho que é importante você ter uma pessoa preparada realmente para ser esse showman nessas horas, assim. Até porque é muito mais legal quando você busca o investimento quando supostamente você nem queria buscar, né? Então, um dos nossos investidores foi assim, a gente ganhou um prêmio e o cara que veio depois trocar ideia, a gente pôde ser super honesto com o cara, transparente, e depois falou, pô, eu me interessei, eu quero entrar nesse negócio. E não tem como também pegar o investimento se você não se jogar nesse mercado, né? Tem evento pra caramba, tem então muito não tenho investidor medo, recebendo profissional. não tenho medo, não desistam, não tenho medo de errar, né? Porque mas tenta chegar pronto, né? Essa quanto é a dica. melhor preparado, maior a oportunidade de dar certo, né? Legal, gente. O Fih comentou aqui um ponto bacana sobre a Too Simple, assim, acho que vale deixar claro só. Não tem ninguém que entenda mais do seu negócio do que você mesmo. Então, o nosso papel não é entender mais do seu próprio negócio, tá? O nosso papel é simplesmente
fazer uma imersão com você, entender tudo sobre o seu negócio com você, extrair essas coisas da sua cabeça e meio que transformar isso de uma forma que faça sentido, envelopar de uma forma que faça sentido. Acho que esse é um grande ativo, né? Talvez o maior ativo da Too Simple, né? A gente ajuda os empreendedores, mas baseado no que eles mesmos, na vivência deles mesmos, tá? A gente não reinventa a roda. E o nosso grande missão e objetivo, e parte desse bate-papo aqui, faz parte disso, é a gente ajudar a fomentar o empreendedorismo, ajudar a fomentar o mercado, ajudar a desenvolver o ecossistema e ajudar vocês, empreendedores, a resolverem uma das principais dores do mercado, que é a falta de planejamento estratégico e de conhecimento de fato em comunicação, montar uma apresentação, se vender, enfim. Tá, gente? Obrigado ao Cubo pela oportunidade mais uma vez. E obrigado a vocês também pela audiência, pelo tempo aí disponibilizado para assistir um pouco do que a gente tinha para passar aqui, tá? Obrigado mesmo, gente. Valeu. Obrigado. Boa, obrigado você também. Valeu, valeu. Obrigado você. Valeu, gente. Obrigado vocês. Obrigado. Falou.